passar agora ao painel de número 3. Eu convido para moderador desse painel o professor do curso de Engenharia de Agrimensura da Unesp de Criciúma, Santa Catarina, e editor da revista Amira, para compor aqui a mesa, desculpa, a falha aqui do cerimonial. Professor Luiz Carlos da Silveira. Por gentileza, professor. O terceiro painel, com o tema Assistência Técnica e Regularização Fundiária, eu convido o arquiteto Maurílio Ribeiro Chiaretti, presidente do Sindicato dos Arquitetos de São Paulo. Ele que é formado em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade Barão de Mauá, pós-graduado pela mesma instituição em História, Cultura e Sociedade, desenvolveu trabalhos de assistência técnica para famílias de baixa renda para a Habitat para a Humanidade em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo e também no próprio município de São Paulo. Atuou com consultoria urbanística para regularização fundiária em dezenas de municípios inscritos no programa Cidade Legal e em revisões de planos diretores da cidade de Sumaré, no interior de São Paulo, assim como participou do Plano Local de Habitação de Interesse Social, o PLIS, em Santa Rosa do Viterbo, também no interior de São Paulo. Atualmente, presta serviços de assessoria técnica a movimentos e entidades de moradia e é presidente do Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo. Muito obrigada pela presença, senhor Maurício. Maurílio. Bom dia a todas e a todos. Gostaria de agradecer a PAESP pelo convite e a todas as entidades que estão apoiando esse importante evento. Uma discussão em que os arquitetos, engenheiros e outras profissões, né, conseguem entender claramente a necessidade da transdisciplinaridade, né, e do trabalho profissional colaborativo aí. E estar na casa dos sindicatos de engenheiros também me traz uma satisfação muito grande discutindo um pouco do nosso trabalho, né, profissional. Eu pediria para colocar a apresentação que eu trouxe e dizer que a ideia que eu trago aqui hoje é de levantar algumas questões que ainda ficam abertas com relação à assistência técnica, né, que é o trabalho de melhorias habitacionais, pequenas reformas, adequações necessárias na edificação, que acontece geralmente pós a regularização fundiária. A gente acredita que isso deveria ser pensado juntamente com o plano de regularização. E também um pouco do problema, né, da ligação da regularização fundiária com a política urbana, de modo geral, dos municípios. A gente sabe que ninguém está, principalmente com as populações de baixa renda, nas favelas, nas ocupações precárias, ninguém escolhe esse lugar para viver porque quer. Né? É uma situação que leva as pessoas a encontrar alternativas, né, em terrenos que geralmente são abandonados, desvalorizados pelo mercado imobiliário. E se a gente não pensa na regularização fundiária coligada com o planejamento urbano, a gente está enxugando gelo. Enquanto que a gente não faz, de fato, um controle do preço da terra e conseguir garantir uma renda adequada da população trabalhadora para conseguir comprar sua moradia, o seu terreno, a gente vai continuar fazendo regularização fundiária para o resto da vida. Então, creio que são desafios muito grandes, que a gente não pode esquecer, e não tratar a regularização fora desse contexto que define a cidade como um todo, né? Então, a ideia é trazer um pouco dessas questões. Parabenizo o arquiteto Silvio por todo o trabalho realizado. Certamente vai ajudar muito, já está ajudando
né, todas as medidas que foram adotadas na nova lei e coloco aí os desafios para os profissionais, municípios, sociedade civil organizada a continuar lutando para reverter esse problema, né? A gente está consertando um problema e que se a gente não estanca a fonte desse problema, a gente vai aí continuar falando disso para sempre, né? Então, passar aqui um pouco o que a gente pensa sobre conceitos, né, de regularização fundiária, e eu vou mostrar 2 trabalhos práticos que eu pude realizar, um de regularização e o outro de um plano de expansão urbana com revisão do plano diretor de Sumaré. Primeiramente, né, a regularização deve ser entendida como uma atividade multidisciplinar integrada com a cidade, no atendimento de serviços e equipamentos públicos na relação com a dinâmica econômica urbana. E segundo, a regularização deve estar integrada com as demais etapas da garantia da terra e da moradia, assistência técnica, reformas, saneamento e etc., e com as demais políticas sociais do município, saúde, assistência social, educação e mobilidade. Aqui é uma ocupação na cidade de Sertãozinho, que ela foi regularizada, a titulação dela, os títulos de posse, os títulos de propriedade foram passados para os moradores há 2 semanas. Peço um pouco de desculpa que eu estou um pouco gripado e um pouco rouco aqui. Mas a gente pode ver, né, que existe uma área consolidada, essa área da irregular, e uma área não consolidada, onde a gente tinha aqui um curso d'água, né, e que tinha moradias muito mais precárias aqui. Então, tal como o Silvio falou, né, existe uma área que é possível de regularização e outra que necessita de outras políticas para se resolver, né. E aí essa é a situação das áreas que estavam em risco, né? São barracos muito precários, em que realmente a gente não consegue atender pela regularização, que necessita de programas alternativos e paralelos de produção de moradia. Áreas sem nenhum tipo sem nenhuma infraestrutura de saneamento, mobilidade, de pavimentação, iluminação. E isso parte de um diagnóstico que eu vou passar um pouco rápido também. O Silvio já elencou todos os itens que a gente precisa levantar, né? Em termos de projetos de urbanização, de regularização, a localização da Vila Garcia em relação ao conjunto urbano, as questões de acessibilidade, mobilidade, consolidação disso. Só lembrando que Sertãozinho é uma cidade de pouco mais de 150 mil habitantes no interior do estado de São Paulo, e a gente entende que grande parte das irregularidades estão nas cidades médias, né? Mas a gente vai ver aí situações diferentes nas grandes metrópoles e cidades pequenas também. Então aqui é a área do núcleo, né? Que era uma área antiga, a área de recreio, área pública. Então, como eu disse, é a área que sobra, né, do mercado e que não teve nenhuma implantação, e aí acaba sendo ocupada para as famílias buscando alguma alternativa. Antigamente ela era usada como pasto, tinha uma área de 68.095 metros quadrados. Ela, apesar dela estar, né, a gente vê aqui, uma área rural, né? Aqui é uma área que tinha alguns galpões, mas o núcleo já estava lá há praticamente 20 anos e as famílias não queriam sair de lá, e a gente vai ver algumas fotos que já estavam bem consolidadas, inclusive. Então, o zoneamento em que a gente estuda, né, esse é o zoneamento oficial do município, já era cravado como ZEIS, o que facilita muito a regularização e a flexibilização de parâmetros urbanísticos. Como que surgiu, né? Isso é importante para a gente, na legislação anterior, referendar como que ia fazer, qual que seria a lei referência, né, para a regularização, se ela é antes da 6766, se é depois, e etc. Então, isso é muito importante para o levantamento, para
definir o plano de regularização, um pouco da história, como que começa, organização comunitária. Então já tinha algumas preocupações também a serem resolvidas, né, e que foram faladas pela população em assembleias. Teve mobilização e participação social, muita pressão policial nesses núcleos. A gente sabe que tem uma pejoração, preconceito até com pessoas que acabam indo morar numa ocupação irregular, numa favela. Tinha apoio de instituições religiosas, e isso ajuda bastante na mobilização, né, e em alguma estrutura também que a gente possa reunir os moradores, porque essa regularização ela foi feita com a participação da população. A ausência de infraestrutura e serviços básicos no início, e exclusão social, é isso que a gente queria mitigar um pouco, né? Então as histórias um pouco do como que era o núcleo, e o que foi conquistado? Foi conquistado o fornecimento de água, de luz, ônibus, leve-trás, asfalto, assistência social, né, abastecimento básico aí necessário para a gente então partir para a regularização. Faltava ainda algumas partes para urbanizar e a própria regularização, né, garantia do direito à moradia. Então a gente tinha duas áreas distintas, como eu falei, né, a área não consolidada, aqui em cima, em que ela eram 52 famílias que seriam destinadas para um programa municipal que estava acontecendo, né? Então aqui as fotos da área não consolidada. E a área consolidada, que a gente já pode ver a divisão dos lotes totalmente já entendida entre os vizinhos. Muitas vezes quando a gente faz o levantamento planimétrico cadastral, não necessariamente aquela divisa é a divisa oficial acordada entre as pessoas. Então quando a gente vê, como aqui, o asfalto, todos os muros, a pavimentação, iluminação, fornecimento de energia, é onde a gente consegue avançar com a regularização. Os levantamentos que a gente faz e que são importantes da ocupação, da condição da ocupação, se é precária, se ela tem condições reais de se manter ali ou não. Do uso do solo, o que é comercial, residencial, industrial, institucional, e como que a gente distribui esse uso dentro da regularização. Então ali a gente tinha 29 famílias que coabitavam, moravam com outra família, 36 famílias que pagavam aluguel, 18 famílias que encontravam-se em moradia cedida. E isso é importante porque a gente levantou também nesse núcleo vários lotes vazios. Então, algumas dessas famílias que estavam coabitando, pagando aluguel ou com moradia cedida, poderiam passar para os lotes dentro da mesma ocupação. Então, esse levantamento social, do cadastro social, é muito importante para que a gente não crie também, não prejudique as famílias que estão morando ali há muito tempo, mas que tem uma condição que não é reconhecida como a proprietária daquele lugar, E aqui, principalmente nas famílias que pagam aluguel, onde surgem os principais conflitos na hora de passar o título, Tanto em Ribeirão Preto, que eu pude participar da regularização do Jardim Progresso, como aqui na Vila Garcia, a emissão do título foi demorada, já estava tudo correto no cartório, com relação a todos os projetos, toda a individualização das matrículas. No entanto, a prefeitura tinha dificuldade de entregar o título, porque alguns proprietários, alguns moradores tinham 2 ou 3 lotes e alugavam os outros, e pressionavam as famílias que pagavam aluguel, a não falar que eram delas, ou que elas poderiam ficar lá. E, inclusive, ameaçavam, caso desse os seus dados, para conseguir o direito a essa unidade. Então, esse trabalho junto com a população, um trabalho social, é muito importante para, depois de emitido o título, conseguir rapidamente ser entregue, para as famílias. Então, aqui um pouco dos dados, da área consolidada e da área não consolidada.
os dados sociais e o que a gente ia fazer com cada morador, né? Não é só ver a terra sem pessoas. Aí continua também a dados sociais que a gente faz a referência para o atendimento, né? Salário, renda, empregabilidade, idade, origem, né? Há quantos anos está no município? Muitas vezes o critério de tempo, o município ele, no interior costuma exigir bastante, no mínimo 5 anos de residência no município. Não é uma exigência, né, em outras leis, mas dentro das legislações municipais acontece muito, né? A questão da organização social, equipamentos públicos e o que tinha que ser resolvido para a regularização, né? Lá tinha uma vala em que constantemente tinha enchente, tinha algumas moradias perto dessa vala, tinha um problema de um barranco que corria o risco de deslizamento, não muito alto, mas precisava fazer um trabalho, e também a questão do recolhimento do lixo, do entulho, que tinha muito nessa ocupação, né? É aqui o que eu já falei, o que já tinha instalado, considerando a área, né, consolidada, o levantamento planimétrico cadastral, vocês sabem bastante sobre isso, em que a gente tem todo o detalhamento das divisas, o que é construído, o que não é, né? No levantamento planimétrico cadastral, penso que é muito importante a gente considerar a construção, né? E ter um trabalho de já pensar a assistência técnica, como que ela pode acontecer, para a gente fazer posteriormente as pequenas reformas necessárias para dar condição de habitabilidade, porque somente ter o título não significa que você tem uma condição ideal de habitação, né, de ventilação, iluminação, conforto térmico. Então esse levantamento da construção é muito importante que seja alinhado com pensar aí um plano de assistência técnica, né? E aí as propostas que a gente fez então para continuar seguindo com a regularização, né, a remoção das moradias impróprias do conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida, que já estava em fase de construção, execução de obras de adequação da vala e criação de um parque, execução de obras de melhoria do sistema de drenagem de esgoto e execução, que em algumas partes perto da vala seriam necessárias, e as obras de sustentação do barranco, né? Lembrando que a gente conversou e negociou com o proprietário ao lado, né, onde aparece a vala, que vai ser nessa área aqui, que é onde foi projetado um parque, né? E essa propriedade é uma fazenda, e o proprietário cedeu uma área da fazenda, inclusive, entendendo que seria uma melhoria tanto para a comunidade como para ele também resolver o problema da drenagem nessa região, né? Então a gente faz então os projetos de adequação, né? A canalização da vala, a criação, né, de cul-de-sac para os retornos aqui das ruas, uma remoção aqui perto dessa área de risco e a remoção lá em cima que eu já tinha falado. Então aqui o detalhamento do qual eram faixas, né, alguns terrenos, alguns lotes seriam removidos em partes, então como que se a gente remove inteiro, se a gente desloca, então essa análise mais, né, detalhada de cada lote afetado pelos projetos é muito importante, porque isso vai, né, dimensionar aí quantas famílias precisam ir para outros programas ou serem realocadas, né? E a criação de uma via de acesso também foi pensada, né, como uma sugestão, e isso foi levado para a Assembleia, para os moradores decidirem que seria melhor. No caso de uma via de acesso, teria mais emoções ainda, e os moradores decidiram por criar essa via no final das contas e realocar as famílias que estavam aqui em outros lotes da mesma ocupação. Então esses foram os encaminhamentos, né? Isso aqui já é um outro núcleo, o Monte Alegre, na cidade de Ribeirão Preto, onde a gente pôde regularizar também. Começou com o apoio do Cidade Legal, junto com a Prefeitura. E aí a gente demonstra o seguinte, né, um pouco diferente do núcleo do Vila Garcia, que tinha roamentos mais largos, né, não tinha muitas vielas, etc. Aqui a gente vai ver
está um pouco ruim a imagem aqui, se me desculpa, mas existem várias vielas que foram abertas, né, já existiam, mas que elas foram um pouco alargadas pela municipalidade, né, e aí aconteceu algumas iniciativas de urbanização que antecederam a regularização. Então a prefeitura começou a fazer a implantação, né, de infraestrutura em partes, para depois partir para a regularização. E aí acontece um problema, né? Isso aqui é um pouco das fotos do lugar, do Monte Alegre, né? As residências internas, depois já de urbanizadas e praticamente regularizadas, se mantiveram nessas situações. Então, é por isso que é importante a gente pensar na assistência técnica junto com a regularização para garantir a habitabilidade e o direito à moradia integral, né? Não só um direito a um pedaço de terra. E isso é um desafio que todos nós devemos seguir, né? E há possibilidade disso, porque todas essas construções, né, precárias, foram gastos muito dinheiro. Se a gente levantar o tanto que se gasta, né, que as famílias gastam, né, sem um assessoramento técnico, material que de repente é desperdiçado, superdimensionado, muitas vezes sem um planejamento da habitação, você constrói um cômodo, depois demole, constrói outro e vai reconstruindo direto. Então todo esse recurso que é desperdiçado, né, poderia ser reunido e trabalhado por uma melhoria da qualidade da habitação. E aí são situações que, se a gente não prevê antes, aqui por exemplo, né, para chegar aqui que tinha que colocar uma escadinha para subir. Então são situações que viram problema na sequência se a gente não consegue pensar junto a assistência técnica com a regularização fundiária, né? E a gente, esse aqui foi um trabalho que eu pude fazer no plano de expansão urbana e revisão do plano diretor de Sumaré. Eu fui contratado na época pela empresa Gabi, engenharia lá de Campinas, né? E aí é o momento onde a gente pode pensar como mitigar ou como equilibrar melhor, né, os ônus e benefícios oriundos da produção urbana. Né, muitas vezes a gente quer um artigo do Estatuto da Cidade, né, e muitas vezes a gente pensa que não tem dinheiro na cidade. Na verdade não tem dinheiro na prefeitura, na cidade tem. Né, e a produção urbana, legal, né, formal ou informal, está gastando dinheiro. Então, se a gente pensa, por exemplo, quanto de ISS que a construção civil gera para o município, ou que os serviços de arquitetura e urbanismo geram, a venda de materiais de construção, né, e se conseguisse canalizar uma partezinha disso, né, para mitigar os problemas da cidade e distribuir, né, melhor os recursos, a gente conseguiria resolver com muito mais agilidade e rapidez os problemas urbanos como da ocupação informal. E principalmente, né, utilizar instrumentos do Estatuto da Cidade, dos planos diretores para controlar o preço da terra e a especulação. Como eu disse, se a gente continuar aumentando o preço da terra sem garantir um salário que aumente igual, né, a gente vai continuar tendo que cuidar de ocupações irregulares. Então aqui é a cidade de Sumaré, a área urbanizada, praticamente metade dela, e a área de expansão urbana, onde foi encomendado que a gente pensasse ordenadamente como queria seguir. Já o bilhetinho? Tá. E aí Sumaré é uma cidade que foi construída de uma maneira, a gente levanta, né, dados populacionais, projeções da população, né, nos próximos 20 anos, a projeção da faixa de renda dessa população, idade e etc. Né? Sumaré é uma cidade com diversos vazios e grandes indústrias espalhadas no meio dela, o que encarece muito, né, o fornecimento de serviços e infraestrutura. Então é uma cidade mais cara de se manter. Então, se a gente tem uma cidade, né, onde se pensa num adensamento um pouco maior dentro das áreas mais centrais, a gente economiza em serviços. Então a gente vê ali as áreas em vermelho, que são industriais, em amarelo residencial e em roxo comercial. Então o comercial era mais nos eixos e grandes indústrias que não permitiam a conexão entre os bairros muitas vezes, né? E a área rural
né, desse lado onde se previa a expansão urbana, muito por conta do aeroporto Viracopos, que influenciou economicamente nessa região. E o que a gente pensou, né, em não fazer aí todo o levantamento ambiental da cidade. A gente percebeu que os rios estavam praticamente todos em fundo de lote. A gente tinha muito rio na cidade olhando por cima, só que caminhando na cidade não se via, né, e eles estavam escondidos e sem acesso. E aí a gente começa a pensar, né, nos problemas que geram isso, problemas de saúde, poluição, insalubridade, um pouco do adensamento dos bairros populares, né, as vias de comunicação, de mobilidade, e as propostas que a gente criou para isso e que podem ajudar aí no orçamento municipal, né. Pensando em recuperar as áreas degradadas, provisão de áreas de lazer, melhoria de drenagem e proteção ambiental, né, ampliar a mobilidade, ampliação de parques lineares, junto a novas vias. E eu vou passar um pouco mais rápido para a gente chegar na questão da terra. Quantos minutos? Tá. Pensar como que seria a expansão, né, o sistema viário nessa expansão urbana já pré-definido, e as estratégias que seriam para controlar o preço da terra. Então, ao invés de fazer uma lei, né, em que de um dia para o outro, da noite para o dia, né, a propriedade rural vira urbana e se supervaloriza em 200%, 300%, 500%, sem nenhum investimento do proprietário para isso, o investimento é do município, é da sociedade que aprova essas leis de expansão urbana, né, a gente pensou em deixar uma área, né, em que era passiva de expansão. Teve também propostas para mitigação de conflitos de uso, etc., referências internacionais, onde se pode coligar o uso residencial com indústria, com uma separação com áreas verdes, né, deixando o trabalho mais perto da moradia, né, e como que a gente direcionaria a expansão, né? Na cidade construída, a gente aplicaria outorga onerosa para o jeito de construir, não tinha muita outra opção, e na área de expansão, outorga onerosa por alteração de uso. Então, na medida que a gente colocava uma área passiva de expansão, ela não era expandida necessariamente com essa medida. O proprietário das áreas localizadas nessa região da área de expansão, né, deveriam pedir, fazer um requerimento à prefeitura pedindo a expansão. A partir desse requerimento, né, ele deveria atender a um zoneamento pré-definido, né, pelo plano diretor já coligado com o plano de expansão. E para conseguir transformar a área dele de rural para urbana, né, ele precisaria pagar uma taxa, né, que era calculada a partir da valorização imobiliária prevista, e já tem NBRs que possibilitam o cálculo, né, dessa valorização por alteração de uso e outras condicionantes. E aí, pagando essa taxa, né, que seria equivalente a 60% da valorização prevista, deixando 40% como uma reserva que necessariamente ele ia utilizar no seu terreno, né, ele teria então conseguido transformar a área rural em área urbana, né? Então, no zoneamento, como a gente vê, né, tinha algumas zonas, macrozonas definidas, e as taxas de permeabilidade, aproveitamento, tudo isso já pré-definido, né, não é uma expansão que simplesmente transforma rural em urbano, né, as vias principais, coletoras, onde se localizariam, como que seria implantada, né, e a estratégia geral, né, que seria a utilização desses dois principais instrumentos destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. E esse fundo, por sua vez, retornava à cidade, né, recursos para a urbanização de parques lineares, recuperação ambiental dos córregos e APPs, urbanização de favelas e provisão habitacional, né, e infraestrutura de tratamento, esgoto, abastecimento de água. Isso seria um recurso suficiente, porque a valorização que acontece com a alteração, né, das legislações urbanísticas é muito alta.
principalmente no interior. A gente não está falando de grandes metrópoles, cidades que já estão totalmente ocupadas. A gente está falando de cidades que ainda têm áreas para serem expandidas, né? Lógico que se a gente pensa na alteração dentro da área urbana e que possa haver valorização, poderia haver a utilização desse instrumento também, né? Sistemas de melhoria viária e tudo mais. Bom, eu quis trazer essas duas principais questões, né? Que é com relação à assistência técnica, a necessidade dela ser prevista junto ao plano de regularização, né, e urbanização dessas ocupações, no sentido de otimizar recursos, tempo e equipe, inclusive, né, ter uma equipe de arquitetos, engenheiros, topógrafos, advogados já envolvida na regularização. Essa equipe pode ser utilizada também para pensar assistência técnica, e isso de repente otimiza recursos. E a outra questão é que a regularização fundiária desconectada da política municipal de planejamento urbano e de controle do preço da terra, né, ela é insuficiente para a gente resolver um problema, que é o problema do modelo de cidade que a gente está construindo. Se a gente não discute qual modelo de cidade a gente está construindo, qual direito à terra de fato a gente vai ter ou não, né, se a gente vai conseguir formas alternativas de propriedade, que não somente a propriedade individual, a gente não vai conseguir resolver o problema da regularização. E para encerrar, tive a oportunidade de conhecer um trabalho em Porto Rico, financiado pela Fundação Ford, onde eles instituíram uma propriedade coletiva, em que reúne 8 bairros que estavam, que eram coligados e estavam irregulares, e aí criou-se uma associação de moradores que reuniu esses 8 bairros, e a propriedade de todos essa região foi para essa associação. Imediatamente a associação regularizou todos os lotes, e instituiu que a terra não é vendida. A terra é da associação, que é de todos os moradores. A única possibilidade de venda é daquilo que está sobre a terra, e o instrumento do direito, aquele lote, aquela construção, é o direito de superfície, que é um direito real aí para moradia. Então, eu acho que a gente vamos experimentar muito, da regularização dentro dos moldes aí novos que são colocados. A gente já está trabalhando em uma ocupação na cidade de Ribeirão Preto, que está em área da União. Já estamos fazendo um pedido de REURB, mas penso que a gente precisa ser um pouco mais ousado, quando a gente pensa na questão da terra, em trazer novos instrumentos e tentar aí consolidar alternativas que possam de fato secar essa fonte. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Som. Bom, dada a exiguidade de tempo, foram selecionadas apenas 3 perguntas, sendo que 2 é do mesmo autor. Antes de formular as perguntas, queria dar uma informação bastante importante. A regularização fundiária é uma atividade multidisciplinar, envolve diversos profissionais, e a presença marcante do profissional da área de agrimensura e cartografia. Para preparar esses profissionais, aprimorar os seus conhecimentos, nós estamos desenvolvendo em todo o Brasil cursos de treinamento na área de regularização fundiária, que envolve todas as ações criadas a partir de 2015, incluindo a usucapião administrativa, a usucapião plurima, que é uma nova modalidade de usucapião, a regularização fundiária, a lei de laje, condomínio de lotes. Já foram realizados esses cursos em Campo Grande, Cuiabá, Belo Horizonte. Está programado para São Paulo, em Campinas, no início de julho. Tem alguns prospectos lá na recepção. E em seguida no Nordeste, em João Pessoa, Natal, e no Norte, em Macapá e Belém. No segundo semestre, em outras regiões do Brasil. Nós temos uma participação maciça, além
de profissionais da área de engenharia, notadamente engenharia agrimensura e cartografia, registradores, né, e profissionais de outras áreas, principalmente aqueles que compõem a parte técnica, na equipe técnica da prefeitura. Nesse curso, além de toda a teoria, são disponibilizadas ferramentas operacionais, principalmente para a questão técnica da planta, memorial descritivo, que é distribuída aos participantes do curso. Bom, a primeira pergunta ao Maurílio... Professor, senhor me desculpe, posso ler aqui a primeira pergunta? Assim. Eu vou ler. Cristina, você está dando trabalho para todo mundo aqui, viu, Cristina? Cadê a Cristina? Cristina. Até o nome, tá difícil. Eu vou tentar traduzir aqui. Pode falar sim, por favor. Eu fui ex-demanda de associação, assessoria técnica do programa social, que era crédito solidário, do governo federal passou minha casa de vida, né? Ela nos prejudicou na zona sul de São Paulo. Por quê? Eu fiz parte da demanda. É quase o mesmo tema. Pode ser uma só, não? Assessoria técnica não fazia prestação de contas. E, na verdade, recebia-se verba pública, foi uma prestação de público, e não se construiu. Agora, quando estava no térreo, depois de quase 15 anos da gente lá, participando do esquema, que era um tirão e devido à lavagem do dinheiro desviado, que se tornou construção, de fato, descobriu-se que não tem esgoto. E, na verdade, a minha pergunta é a seguinte: qual é a responsabilidade da assessoria técnica na proposta da construção, da edificação, da compra do terreno? Porque eles participaram de todo o processo da compra, da viabilização do terreno, da parte, né, de regularização. Qual é a responsabilidade judicial administrativa? Porque famílias passam 20 anos esperando, participando e não recebem a unidade por erro técnico. Ok, obrigada, Cristiane. Então, com a palavra, Maurílio. Bom, primeiro distinguir, né, que a gente está falando de assistência técnica, né, em áreas ocupadas, existentes, né, e não de produção de novas moradias, como é o programa aqui, Isso, né, é diferente do que a gente está falando. A gente está falando que aquelas unidades que são regularizadas, né, elas precisam de uma reforma. E muitas vezes é reforma pontual de uma questão estrutural, ventilação e iluminação, impermeabilização, né, das residências, acabamento que não tem, né, no sentido de não ter só o documento sem ter uma casa. Então é essa assessoria que a gente está falando. A assessoria técnica para a produção de novas moradias, né, empreendimentos, etc., né, ela é sim responsável, né, civil e criminalmente pelos seus atos, mas ela não é sozinha responsável, né, ela compartilha a sua responsabilidade com a construtora, né, e com quem participou das decisões que estiveram colocadas a cada momento do seu trabalho. Né? Então, se tem envolvimento da prefeitura, da Caixa Econômica, etc., não é só o arquiteto e o engenheiro que vai responder por tudo aquilo. Né? Tem que saber realmente o que aconteceu nesse processo, né? E quem que é responsável por quê. Né? Ela, de certa maneira, ela é responsável, né, pelos desenhos e pelo aquilo que ela apresentou. Né? Não necessariamente o que ela projetou e apresentou foi executado. Então, teria que levantar exatamente assim, qual que é o problema, né? E eu acho que um questionamento no Ministério Público, se teve recurso público, pode ajudar a dirimir qual que é a responsabilidade de quem, né? Muito obrigada. Bom, a pergunta do Leonardo Lopes Guides, né? No projeto apresentado, havia um valor que seria canalizado. Isso, não fala. A realização dessa capitalização dentro de um projeto de REURB fica isenta de licenciamento ambiental? Essa é a pergunta. Bom, dentro da nova lei, acho que depende, né, do município ter a capacidade de fazer o seu licenciamento ambiental ou não, né? E as questões ambientais não estão fora, não foram excluídas. Creio que elas estão
ainda é exigido ainda o licenciamento ambiental para se conseguir a regularização, né? Existem dispositivos novos em que podem separar as áreas já consolidadas que não têm interferência de nenhum risco ambiental, né, para serem tratadas em separado, como o arquiteto Silvio disse, né? Então as questões ambientais ainda são mantidas, né, dentro da legislação federal e certamente nas legislações municipais. Bem, as demais perguntas, em função da falta de tempo, fica com o palestrante para ele responder posteriormente. Nós agradecemos aí a brilhante apresentação do Maurílio Ribeiro e dos demais palestrantes. Nossos aplausos ao Salles pela organização do evento. Eu só gostaria de agradecer novamente a oportunidade, né, dizer que, como presidente do Sindicato dos Arquitetos, creio que seja muito importante, né, uma agenda das entidades profissionais, né, de todos os profissionais que estão envolvidos com o tema da regularização, né, e incidência política nos municípios, e ajudar realmente nossos colegas a conseguir trabalhar, né, nesse importante ramo da nossa profissão. E aí o Sindicato dos Arquitetos está à disposição, né, para todos vocês, para a gente dialogar e construir políticas e incidência positiva aí nos municípios. Obrigado. Muito obrigada, Maurílio. Eu convido imediatamente, só um minutinho, Maurílio, professor.